Bom dia! Hoje eu quero começar a semana lendo com você uma palavra que está no livro de Gênesis, capítulo 12, do 1 ao 9. Ora, o Senhor havia dito a Abraão: Vai-te da tua terra e da tua parentela, e da casa do seu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoam, e os que te amaldiçoarem, amaldiçoarei. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E se foi Abraão, como o Senhor lhe disse, e foi com ele Ló. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que eles tinham acumulado, e as almas que tinham acrescido em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã. E chegaram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra, até ao lugar de Siquém, até a planície de Moré, e aos cananeus que estavam na terra. E apareceu o Senhor a Abraão, e lhe disse: A tua descendência darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. E se foi dali a um monte ao oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e aí ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. E Abraão seguiu a sua viagem dali, indo pouco a pouco para o sul. Até aqui, Deus, ele fez uma aliança com Abraão. Abraão, ele não tinha um mapa, mas ele tinha uma promessa do Senhor para a vida dele. E ele foi. Ele tinha 75 anos, a Bíblia diz, ele pegou a sua esposa, o seu sobrinho e foi, porque ele confiou na promessa que Deus tem para ele. E eu quero te dizer nessa manhã, para começar essa semana, que Deus tem uma promessa para a minha e para a sua vida. E o cumprimento da promessa, ele começa com a nossa obediência ao Senhor. Deus tem uma aliança e ele vai cumprir a promessa a partir da nossa obediência. Deus chamou a Abraão para uma terra que ele não conhecia, mas ele conhecia a Deus. Se Deus estava chamando, é porque Deus tinha algo para ele e ele foi. E aonde ele passava, a gente leu, ele construía um altar. E eu fico, pensando e meditando nessa palavra, que Deus, ele tem uma aliança conosco. Às vezes a gente não sabe se ela vai se cumprir nessa geração, se ela vai se cumprir na nossa próxima geração, ou na outra, mas Deus, ele fez uma aliança com cada um de nós. E no lugar que ele nos colocou, as pessoas que ele colocou ao nosso redor, tudo que ele coloca na nossa mão é para o cumprimento da sua promessa. Então, Abraão aqui não recebeu um, um mapa, não sabia os processos que ele ia passar, mas Abraão sabia que era uma aliança do Senhor com a descendência dele. E assim é com a minha e com a sua vida. Talvez o cumprimento da promessa de Deus para a minha vida aconteça nessa geração, nesse tempo. Talvez não. Talvez eu estou plantando algo para minha filha colher. Talvez eu estou abrindo caminho para os meus netos viver. Mas o que a gente precisa entender é confiar na aliança que Deus tem com cada um de nós. Abraão, muito provavelmente, ele tinha medo, né? Eu vou para onde? Eu vou como? Eu vou levar minha esposa? E aí, como que vai ser? Mas ele foi. E conosco não é diferente. Nem tudo a gente sabe. A gente não sabe exatamente o processo, a gente não sabe exatamente tudo que nós vamos ter que passar no caminho. Mas a gente tem que saber que é uma aliança de Deus com a gente nessa terra. Existe uma aliança do Senhor.
E a gente precisa confiar nela. Deus, ele vai muito além do agora. Deus, ele não é um Deus de momento. Ele não é um Deus do agora. E mesmo sem entender, mesmo sem saber, a gente precisa somente confiar nele. Confiar nele. Deus tem falado muito comigo sobre a confiança no propósito, sobre a confiança na promessa, sobre a confiança, o fortalecimento da fé. E essa palavra, ela dá continuidade a tudo isso que Deus tem falado ao meu coração. A gente não vive por nós mesmos, né? Mas a gente tem a nossa fidelidade como resposta de Deus para todas as gerações. A minha fidelidade e a sua fidelidade ao Senhor talvez seja uma resposta para a nossa descendência. O que nós estamos deixando para a nossa descendência? O que nós estamos deixando para quem vem após nós? Que a gente possa deixar um legado de confiança, de fé, de esperança, de oração. Aqui a gente leu, né, que Abraão, ele construiu um altar ao Senhor, como um agradecimento mesmo, né? E que a nossa oração, ela seja constante, como um agradecimento, como cumprimento daquilo que Deus tem para fazer na nossa vida, porque a aliança, ela é real, mas ela não está no nosso controle. Ela existe, mas o controle não é nosso, o controle é do Senhor. E ela não é limitada ao nosso tempo. Ela não é limitada ao nosso tempo e nem se encerra na nossa história. A aliança de Deus, ela não começa em nós. Na verdade, ela não termina em nós, ela começa em nós. Então, que a gente possa receber essa palavra de Deus, tendo essa clareza de que a aliança do Senhor não vai se findar na nossa geração, nem no nosso tempo, nem no momento que a gente desejar. A aliança, ela começa a partir do momento que a gente decide obedecer a Deus. Ela começa com a nossa obediência. Ela começa quando a gente se prostra diante de Deus, como fez Abraão, quando ele obedeceu e foi ali, iniciou o cumprimento da promessa, a partir da aliança que Deus fez com ele. E assim é na nossa vida. Deus tem uma aliança conosco e a promessa, ela começa a se cumprir quando a gente decide obedecer. Amém? Então que a gente possa ter um entendimento de que nada é por nós, somente por nós, mas por tudo aquilo que vem após nós, pela nossa descendência, por todas as gerações que vão vir, que venham a partir de um legado. E o legado começa com o nosso entendimento e a nossa obediência ao Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque Tu és santo. E eu creio e confio na aliança que o Senhor tem conosco nessa terra. Assim como o Senhor foi fiel a Abraão, eu creio, Deus, que o Senhor tem sido fiel a cada um de nós. Que nós venhamos, Senhor, ter o entendimento, Pai, que nada, Senhor, nada termina em nós, mas começa a partir do momento que a gente decide, Deus, se prostrar a Ti, se render, Senhor, a Ti e fazer, Senhor, a Tua vontade, Pai. Porque nós sabemos, Senhor, e o Senhor nos deu o entendimento que nada é somente para nós e para o nosso tempo, mas é por tudo aquilo que nós deixaremos para a nossa geração. De geração em geração, que o Senhor cresça, que o Teu legado se fortaleça, Deus, que a Tua palavra permaneça, que as Tuas bênçãos sejam vistas, Pai, porque Tu és o Deus da nossa vida e o Deus que nos prometeu, Pai, nos prometeu tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, que o lugar que o Senhor tem nos colocado, que tudo aquilo que o Senhor tem
dado a nós tudo aquilo que temos nas nossas mãos, tudo aquilo, Senhor, que o Senhor colocou diante de nós, Pai. Que nós venhamos a partir de tudo isso cumprir os teus propósitos e a tua promessa na nossa vida e na nossa geração, Deus. Muito obrigada pela tua fidelidade, muito obrigada pela tua palavra. Que essa semana ela esteja diante de Ti, Pai. Eu consagro essa semana a Ti. Que seja uma semana abençoada. Que o Senhor nos dê, Senhor, a paz que excede todo entendimento. Que o Senhor nos dê, Senhor, uma semana de portas abertas. Que o Senhor nos dê, Senhor, uma semana abundante da Tua presença. Em nome de Jesus, Pai, eu entrego o meu lar, a minha família nas Tuas mãos. E é assim como cada uma dessas pessoas que está me ouvindo e suas famílias, em nome de Jesus. Amém. Amém.